Olá, galera que se liga no Radio Waves, estamos de volta com mais um episódio aqui para o nosso canal. E voltamos a falar assim das experiências que a gente acaba adquirindo nesse mundo do radialismo. Na verdade, cada rádio que a gente passa é uma escola e nela a gente acaba tendo muitos professores, que são os outros profissionais que estão lá, com talentos diferentes, experiências diferentes, alguns com mais experiência, com menos experiência, mas enfim, sempre essa interação com os outros profissionais acaba sendo um aprendizado. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos profissionais assim destacados do radialismo, tanto lá na Rádio Rio Negrinho, onde eu comecei, como depois em todas as outras emissoras de rádio que eu acabei passando. Em todas elas sempre teve gente para ensinar alguma coisa. Mas nessa jornada toda, uma pessoa foi o primeiro professor de radialismo. E é esse cara que vai falar hoje no nosso programa, que é o Círio José Pichait. Talvez você já tenha ouvido falar no nome dele. Se você ouvia a Rádio Rio Negrinho, no começo da década de 80, final da década de 70, o Círio não falava no rádio, ele não era locutor. Mas o nome dele aparecia na abertura de todos os programas, praticamente, que ele estava lá operando a mesa de som. Normalmente, nas rádios AM, na época, o apresentador, quando iniciava o programa, ele se apresentava, dizia algo do tipo, programa nome tal, apresentador fulano de tal, trabalhos técnicos Círio José Pichait. Dava o nome do operador de áudio. Tem várias nomenclaturas, sonoplasta, operador de áudio, operador de rádio, enfim, conforme a região, conforme a emissora muda um pouco a nomenclatura, mas é a mesma função, é o profissional que está ali diante do locutor, operando o equipamento de áudio. Nas rádios AM, era comum essa prática, ter dois profissionais sempre no ar, o operador de áudio, controlando todo o equipamento, e em frente a ele, normalmente, separado por uma parede de vidro, o locutor fazendo a apresentação do programa. Como a tecnologia era mais analógica, era mais complexo você operar os equipamentos de áudio, por ser tudo analógico, esse formato permitia ao locutor se concentrar exclusivamente no conteúdo do que ele estava fazendo. Depois, nas rádios FMs, isso mudou um pouquinho, tinha o disc jockey que fazia as duas coisas, locução e trabalhos técnicos, e sonoplastia, trabalhava mais com música, era um pouco mais fácil já, a tecnologia já evoluindo. Hoje em dia, com o computador, não há mais a necessidade de ter as duas pessoas, porque o computador facilita muito a vida de quem está operando ali o som, a mesa de som, os equipamentos, enfim, e permite a essa pessoa ter mais tempo para se concentrar no conteúdo do que está sendo transmitido. O Círio, como eu disse, foi meu primeiro professor de radialismo lá na Rádio Rio Negrinho. Quando ele saiu da rádio, que ele ia sair, ia para outra área, eu entrei lá para substituí-lo, entrei no lugar dele. Então, naquele período ali, antes dele sair, ele tinha a missão de me ensinar a ser operador de rádio, de me ensinar a ser sonoplasta. E eu aprendi isso no estúdio reserva da Rádio Rio Negrinho. Exatamente naqueles dias que eu entrei na rádio, a Rádio Rio Negrinho estava passando por uma transformação do estúdio. Eu vou mostrar na foto aí, Tem uma foto antiga aí do Aristide Sauer, que é um locutor que está lá na rádio ainda, que mostra ele aqui como operador no estúdio antigo. Na verdade é o mesmo equipamento, só que o estúdio estava virado para o outro lado, a mesa de som estava virada para o outro lado, tinha ali a parte do locutor, e foi feita aí uma inversão. O estúdio foi modificado, a cabine do locutor ficou pro outro lado e a gente virou a mesa de som diferente, os toca-discos. Olha nessa outra foto aí como é que ficou depois dessa transformação. Ficou até mais fácil ter os pratos no lado direito, para trabalhar, para o operador acabou facilitando. E o aproveitamento de espaço ali no estúdio da rádio também ficou melhor. Mas justamente no momento que estava sendo feita essa transição foi a época que eu entrei na rádio.
E a gente estava utilizando o estúdio reserva, que é um estúdio utilizado para gravação de comerciais, um estúdio pequenininho, não tenho foto desse, que ficava do outro lado, né? Um pouco mais distante desse estúdio principal. E esse estúdio era o que a gente estava usando para gerar a programação, porque o pessoal estava fazendo essa mudança e levou vários dias para essa mudança ser concluída no estúdio principal. Então eu comecei a aprender a ser operador de áudio no estúdio reserva, com uma mesa de som bem antiga, né? Com assim, equipamentos um pouco improvisados na época, porque era só uma situação temporária, né? E foi ali que o Círio foi meu professor, me ensinou a fazer as primeiras mixagens de música, a controlar a mesa de som, abrir canal para microfone, ajustar os níveis, utilizar as cartucheiras para colocar os comerciais, os gravadores de rolo para colocar programações gravadas, esse tipo de coisa, né? E eu fui praticando, aprendendo, né? E depois o Círio saiu e eu fiquei no lugar dele como operador de áudio. O Círio nunca ficou totalmente longe de radialismo, de comunicação. A maioria dos profissionais que participou disso acaba, né, voltando, porque cria assim um gosto pela coisa, é algo assim de vocação mesmo, né, que fica na gente, né? Eu, por exemplo, estou fazendo esse canal aí para justamente fazer isso, para ter de volta uma participação na comunicação. Hoje eu atuo em outra área, né? Não sou mais radialista no momento, mas estou aí fazendo isso para estar de volta fazendo alguma coisa na área de comunicação. E é assim mesmo. Mas deixa o Círio contar, depois a gente conversa mais. Fala aí, Círio. Olá, Maurício e todos que curtem o seu canal aí. Meu nome é Círio José Pichait e eu trabalhei de 79 até 84 na Rádio Negrinho como sonoplasta ou operador de áudio. E muitos foram os acontecimentos durante todo esse meu percurso dentro da Rádio Negrinho. Um dos meus períodos nessa época de rádio, eu posso destacar, foram as enchentes de 83, que assolaram grande parte de municípios de Santa Catarina, do Paraná, de toda a nossa região aqui. Eu cheguei para trabalhar na Rádio Negrinho no domingo e já com uma canoa para poder chegar até no estúdio da rádio. E nós trabalhamos durante todo o dia ali e já se preparando para fazer uma mudança do estúdio da rádio, porque os bombeiros e a Celesc tinham avisado que iam ter que cortar a luz lá no prédio onde é que funciona a Rádio Negrinho. Aí a gente juntou o que dava, o que tinha lá de material, colocamos numa canoa, pegamos o Fusca, que na época a rádio tinha um Fusquinha, e transportamos até onde é o transmissor da rádio. Lá nós montamos numa construção que tinha abandonada lá, que era um depósito. A gente deu uma limpada lá e montou um estúdio. E lá nós ficamos uma semana trabalhando, passando informações, atendendo o telefone, durante todo aquele período da enchente. Como não havia na época nenhuma outra rádio na região para dar assistência, então era direto, o telefone era colocado, ele no gancho ele tocava, era recado para um, recado para outro. Então a Rádio Negrinho foi um ponto de apoio muito grande na época para ajudar os moradores que estavam sofrendo com as enchentes, né? E como a gente, quando juntou o material, a gente pegou alguns discos, então aquela programação nossa ficava rodando o dia inteiro e os avisos intercalados com as músicas. Ficou uma semana a rádio naquele lugar e a gente não tinha tempo de descer lá buscar algum outro disco, né, para complementar a programação. Então, em certo momento, o pessoal já até conhecia as músicas, de tanto que ficava tocando só um tipo de estilo e tal, porque quando a gente pegou, a gente não se ateve a isso também, né? Dos fatos também, você mencionou o Ivo Estebel já nos seus comentários aí, foi que na parte da manhã tinha um programa, que até hoje tem, que é horóscopo e outros assuntos assim relacionados a essa área, né? E como nós não tínhamos material para isso, quem criava os horóscopos todos os dias era o Ivo. Como você colocou já, ele tinha uma imaginação bem fértil, né? E ele que criava os horóscopos. Como ele já fazia isso durante a semana no programa,
Então ele já tinha uma ideia de cada signo, como que se tratava e tal, e ele criava. Tanto que teve pessoas que ligavam para lá, dá um tempinho depois ali, perguntando de onde que ele tirou, porque dava tão certo, aquela semana ali foi tão certa o que ele falava em termos, né? Só que a gente nunca mencionou que foi ele que na verdade redigia o horóscopo e passava aquelas previsões ali. Mas um episódio que aconteceu com relação às enchentes foi, como era difícil você ir e voltar todo dia para casa por causa da distância, e tinha que pegar barco todo dia, então a gente ficava trabalhando das 6 da manhã até 10, 11 horas da noite, passando os recados pro pessoal e tal. Eu fiquei essa uma semana hospedado na casa do Coroné, o Coroné que trabalhava com a gente e tal. Então, como a casa dele era perto ali onde a gente tinha esse estúdio improvisado, eu passei a semana inteira de hóspede lá na casa do Coroné. Como ele começava o programa às 6 horas da manhã, a gente vinha junto, e à noite eu ia lá descansar e outro dia começávamos de novo. Assim foi uma semana fora de casa, tendo esse abrigo lá na casa do Coroné. Dentro dessa vida de radialista, vários momentos acontecem, várias coisas que a gente depois vai recordando. O que eu lembrei agora nesse momento foi isso. Outros tantos existem, e quando você junta o pessoal que é de rádio ou que trabalhou naquela época, então vem vários outros, né, que marcaram até a época ou que servem de gozação até para alguns também, devido a algumas situações. Nesse meu período na Rádio Negrinho, eu tive a honra e o prazer de trabalhar com vários locutores. Dentre eles, o Aristides, que está até hoje, o Coroné César, que eu fazia o ranchinho do Coroné todo final da tarde, o Paulo Roncone, o Ivo Stebel, o Sérgio Gettler, tinha o Juarez Garcia, que tinha o programa do Povo para o Povo, à tarde na Rádio Negrinho, o tio Sarja, que era sargento da polícia, hoje já é falecido já há um tempo, ele tinha o programa policial também dentro da Rádio Negrinho. Trabalhei também com o Vitor Júnior, com o Jaime Pacheco, com o Paulo Rogério Turic e também com o Aldo Genésio, que fazia a sonoplastia, mas também fazia a locução. Então, dos que eu lembro, são esses que a gente passou e aprendeu muito com eles. Quando eu saí da Rádio Negrinho, que trabalhei de 79 até 84, quem me sucedeu foi você, né, Maurício? Eu que te ensinei a trabalhar ali na sonoplastia e tal, e você seguiu também esse caminho aí no rádio, indo para outras emissoras depois. E eu voltei na área da comunicação há um tempo atrás, quando eu e o Vanderlei criamos a WJS Comunicação, e nós tínhamos, por 6 anos, a gente teve uma web rádio. Então, em algum outro momento você sempre volta para a área da comunicação. A gente que trabalhou anos em rádio, então a gente sempre volta porque isso faz bem, a gente mata a saudade e é bem legal. E eu não trabalhei mais em rádio, mas até hoje eu trabalho com a parte de som, alguma coisa assim, então a gente se envolve ainda até hoje, depois de tanto tempo. Mas a rádio, a parte de comunicação, parece que vira uma cachaça, né? Que nem alguns dizem. Você começou naquilo, você não quer deixar, nem que você trabalhe às vezes em outras áreas, mas quando você vê uma mesa de som, você vê um microfone, você sempre está ali junto, porque aquilo parece que continua te atraindo. Sucesso aí, Maurício, no seu canal. Grande abraço a todos e até mais. Que legal essas histórias, né? E olha que o rádio tem muitas histórias assim. Muitas histórias engraçadas, histórias de bastidores. E a gente vai abrir espaço para contar. Eu acho assim, nem todas as histórias dá para contar, nem todas a gente lembra, né? Mas tem muitas que a gente pode botar na pauta aí, contar. O Círio mesmo, já conversando aí offline comigo, já prometeu que em breve ele volta com mais histórias que ele já está lembrando, né? E é muito bacana isso, nos bastidores acontece de tudo no radialismo, coisas inacreditáveis, né? Como essa história aí que ele contou do Ivo Stebel fazendo as previsões do horóscopo porque eles estavam sem acesso nenhum às informações, né? No estúdio improvisado na época da enchente em 83, né?
São histórias desse tipo. Acontece muito nos bastidores do rádio, muitas improvisações, muitas histórias que deixaram, às vezes, os profissionais até assim em situações delicadas. A gente vai contar. Eu tenho outros profissionais também, contatado outros profissionais que também vão logo apresentar algumas coisas, até em gravação, de erros, de falhas, de situações cômicas, de histórias do rádio, assim, que são engraçadas, né? Que é um aspecto bem legal para a gente abordar aqui no nosso canal. E para encerrar esse episódio, quero comentar uma outra coisa com vocês, que é a plataforma do Facebook. O nosso canal agora está presente também no Facebook, já há algumas semanas, com os vídeos publicados lá. Antes era só um link do vídeo que a gente jogava no Radio Waves do YouTube e jogava lá no Facebook para divulgar. Mas como o Facebook está se transformando numa plataforma de vídeo, né? Já não é de hoje essa transformação, mas está cada vez melhor como plataforma de vídeo, né? Eu fiz uma experiência, coloquei os nossos vídeos lá e realmente no Facebook a gente tem tido uma repercussão muito legal. Vídeos com envolvimento, mas assim, centenas de vezes mais do que o atingido lá no nosso canal do YouTube. Então, a partir de agora, nós estamos presentes nas duas plataformas. Mesmo conteúdo publicado simultaneamente nas duas plataformas, e você pode ficar à vontade para optar em qual das duas você vai acompanhar os episódios do Radio Waves, né? Não importa a plataforma que você vai assistir, o mesmo conteúdo vai estar lá e você vai poder nos ajudar da mesma maneira, compartilhando nossos vídeos, clicando no joinha, né? E seguindo os canais nessas plataformas, né? Seguir o canal lá no Facebook, né? Apertar ali para você seguir o canal é muito importante, ser um seguidor do nosso canal, como no Facebook você se inscrever. Aliás, no YouTube você se inscrever, né? Causa o mesmo efeito de ajuda pro nosso canal. E fique ligado, porque vem muitas novidades no Radio Waves, muitas participações, muitas coisas interessantes sobre rádio, sobre a região do Planalto Norte Catarinense, radialismo e outras coisas também. Em breve, novidades bem legais para você. Obrigado por ter assistido o nosso episódio até o final. Um grande abraço, até o próximo.